Paulo pergunta assim, professor, aquelas listas extras são para nós também? Depende, eu coloquei lá até o nome do assunto, né? Se tinha necessidade de praticar, já usa também, né? Também não citar algum deles aqui, tá bom? Certo. Então, gente, primeiramente, bom dia a todos, né? Vamos começar a nossa aulinha desse sábado. Muito bacaninha, nós temos um material bacana hoje para trabalhar. A gente viu alguns assuntos aqui de revisão de porcentagem, e algumas questões similares às questões da semana passada. Eu vou dividir aqui em dois momentos, né? O primeiro momento a gente vai fazer as questões de porcentagem, e depois a gente vai resolver as questões que foram similares à lista que nós trabalhamos na semana passada, né? A gente vai fazer essas duas divisões. E aí, gente, ó, tem algumas ponderações para nós fazermos aqui, essas recapitulações, né? Então, assim, o central hoje de recapitulação é o assunto de porcentagem. Eu coloquei umas questões muito bacanas aí, né? Para vocês, se por acaso não contemplar que vocês estão na dúvida, vocês vão me dizer que eu abro aqui a lista e faço também, tá bom? Mas, vamos lá. Eu primeiro faz essa separada aqui, depois a gente faz esse momento. É o seguinte, a gente precisa lembrar de alguns pontos muito relevantes dentro de porcentagem para fazer a prova do Enem. O primeiro ponto, e mais relevante, talvez, seja entender a lógica de representação, né? Pensando assim, ó, porcentagem no quesito de representação. Geralmente está muito associado lá na questão da habilidade 1, né? De representar, diferente maneira de representar um número, uma operação, tal. E aí, quando eu olho para cá, para a porcentagem, eu, por exemplo, eu consigo dizer que 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100, e que eu consigo, por exemplo, transformar isso aí em 0,2, ou seja, eu tenho como representar ele fracionário, percentual, né? Inclusive, essa fração, ela pode até ser simplificada para um quinto, né? Pode ser representado como uma figurinha aqui, ó, sei lá, eu tenho 5 espaços, do qual um deles está coberto, um quinto dos espaços aí, um barra de chocolate, sei lá, dividido em um quinto, né? Ou seja, tem como eu pegar uma porcentagem e ter como associar ela e representar ela de várias maneiras. A primeira parte, talvez mais relevante, é eu saber representar a porcentagem de diferentes maneiras. Tudo bem? É uma parte muito, muito relevante. A segunda parte é a ideia de cálculo, né? Saber calcular uma porcentagem, né? Tipo, se eu perguntar para ti quanto é 20% de 300, a gente saber fazer essa continha aqui, né? Da maneira mais simples possível, 20% de 300, né? Aí eu tenho 60 nesse caso aqui, né? Só que, assim, algumas coisas para nós aqui, elas têm que ser um pouco mais objetivas. Como assim, professor, objetiva? Pensa aqui rapidão. Vocês conseguem me dizer uma estratégia mais bonitinha para calcular 20% de 300, sem você fazer de fato essa conta? É importante que eu saiba fazer essa conta. Por isso nós fizemos aí. Mas a gente consegue fazer esse cálculo também um pouquinho mais rápido, não consegue? Você já consegue fazer de cabeça? Me diz aí, rapidão. Pula uma vírgula para o lado e multiplica por 2. Isso aí, perfeito. Que é a ideia do... O trem de para 5, outro perfeito. Que, ó, 20% é a mesma coisa de um quinto, então de para 5. Ou simplesmente eu podia pular a vírgula 1, como vocês falaram, ia virar 30, né? E toda vez que eu pulo a vírgula 1 a casa, eu tenho 10%. 30 é 10%. E aí, o dobro é 20%, né? 2 vezes 30, 60. Perfeito. Então, referências como 10%, 50%,
25%, são referências que eu tenho que fazer de cabeça, fazer rápido, né? Tipo, 25% é dividir por 4, né? Não necessariamente fazendo regra de 3, cara. Assim, se tu acha rápido fazer regra de 3, beleza. Mas eu não quero ficar refém de fazer regra de 3 em alguns cálculos percentuais que são respostas instantâneas. Né? Instantâneas. É para ser instantâneo. Calcular 10% tem que ser algo instantâneo. Calcular 20% tem que ser algo instantâneo. Calcular 30% tem que ser algo instantâneo. Ah, eu quero saber quanto é 30%. Vou botar outro aqui. Ó. Quanto é 30% de. Bora colocar um número feio aqui: 342. Eu não conheço 10%, tranquilo, não conheço, que é 34,2, só pulei a vírgula. 30% é 3 vezes isso. Né? No caso, 90 mais 12, 102, perfeito. 102,6, não é isso? 102,6. Tudo bem? Perfeito, show de bola. Então, assim, algumas porcentagens eu consigo associar logo de cara, e é interessante que eu saiba, mas também é interessante que eu saiba fazer o cálculo para devido à necessidade, que é escrever assim, é uma regra de 3, fica a teu critério. Tudo bem? Então, assim, representar e calcular. Outro tipo de cálculo é o seguinte, ó. Tipo assim, se eu perguntar para vocês se 27 representa quantos por cento de 50? Aí, outro cálculo percentual é o quê? É eu pegar a parte e dizer se essa parte representa quantos por cento daquilo dali. É muito interessante que eu faça isso aqui, ó. Parte pelo todo, e aí eu multiplico por 100 e coloco o símbolo percentual na frente, né? Tipo assim, ó, 27 para 50, aí eu multiplico por 100 e boto o símbolo de porcentagem na frente. Sempre mais de 50%. Olha, perfeito, tá vendo? Quando tem alternativa, é fácil, né? Ó, dá mais da metade. Olha a alternativa, dá pouco mais da metade, na verdade, né? Aí, ó, 100 dividido para 52, duas vezes 27 dá 54%. Mas está excelente esse teu raciocínio aí. 27 passou de 50% e está um pouquinho acima. Olha a alternativa. Se tiver muito perto, 53, que é 53, 52, 56, eu ia terminar a conta. Perfeito. Show de bola. Então, assim, essa parte de porcentagem é muito relevante também. Saber calcular a porcentagem. E em terceiro momento, eu tenho também o quê? A ideia de aumento ou desconto percentual. Percentual. Que uma parte muito relevante que a gente tem daqui é a ideia de fator de correção. Ah, eu quero calcular o fator de correção. Bora lembrar aí. Ó. Fator de correção. Se for um aumento, eu coloco 100 mais a porcentagem dividido para 100. Se for de desconto, eu coloco 100 menos a porcentagem e divido para 100. E eu posso comparar também só o novo dividido pelo antigo.
É só para recapitular aí. Fator de correção é a ideia de por quanto eu vou multiplicar para atualizar aquilo ali. Faz a comparação de um número dividido por outro e o inverso. Hã? Fala em áudio, Paulo, para a gente ver. Ah, é verdade, não dá para falar no áudio, né? Faz a comparação de um dividido por outro e o inverso. Não, é exatamente o que a gente faz, a gente divide um pelo outro. Agora só eu não entendi essa ideia do inverso aí. Certo. Aí, ó, o que acontece aqui rapidão? Para calcular esse fator de correção, eu sei dizer, por exemplo, por quanto que eu devo multiplicar o número para aumentar uma certa porcentagem. É tipo assim, eu quero aumentar 30%. Eu consigo olhar e dizer que é um fator de correção, não consigo? Seria 100 mais 30, 130, dividido para 100 é 1,3, ou seja, aumentar 30% é a mesma coisa de multiplicar por 1,3. Eu quero aumentar 7%. 100 mais 7 dá 107. Então, o fator vai ficar 1,07. Ou seja, aumentar 7% é a mesma coisa de multiplicar por 1,07. Tá bom? Eu quero diminuir 45%. Aí, ao invés de somar, agora eu vou subtrair, né? 100 menos 45 dá 55. Então, é a mesma coisa de multiplicar por 0,55. Se eu multiplicar por 0,55, é a mesma coisa de ter reduzido 45%. O senhor pode relembrar aquela regra que relaciona reajuste no fator de correção? A gente fala nesse tipo de questão aí de questão de comparação de reajuste, tá? Eu falo jazinho delas, tá? Jazinho. Ó, aí avançando um pouco mais aqui. Um outro tópico muito relevante que a gente deve lembrar, ó, que é o 3, agora o 4. Na parte de cálculo de porcentagem, é o paradoxo da melancia. Paradoxo da melancia. Que é aquela ideia de focar sempre na quantidade de quem está fixo, né? Quantidade de quem está fixo. Por exemplo, eu pego aqui um grupo. Eu tenho um grupo aqui. Ó, petição, como é massa isso aqui. Ó. Eu tenho um grupo aqui, eu tenho duas meninas e dois meninos. Ó, duas meninas e dois meninos, tá vendo? Aí, ó, eu sei dizer que nesse grupo tem 50% homem e 50% é mulher. Dá para saber que os homens aqui são dois e as mulheres aqui são duas, né? Dois. Aí, eu vou pegar nesse grupo aqui agora e vou acrescentar uma menina. Vai ficar assim, ó. O grupo já estava aqui, ó. Menina, menino e menino. Aí eu vou lá e acrescento agora outra menina. Então, esse grupo ele não tem mais 50%, 50%. As meninas agora é 3 quintos. Vou calcular bem aqui, ó. 3 quintos. Se eu quiser saber a porcentagem, eu multiplico por 100 e boto 5%, né? Que nesse caso aqui dá 60%. Então, eu já sei que são 60% mulheres, 60% é mulher, e 40%
É homem. Agora, olha para a quantidade. Homens são 2, mulheres são 3. Ou seja, o fato de eu ter acrescentado mulheres não fez alterar a quantidade de homens, mas fez alterar a porcentagem. Porque assim, é como se tivesse mais diluído ali, né? A concentração de homens diminui, porque vai ser mulheres. Mas observa que o foco principal está onde? Na quantidade de homens, que essa quantidade ela não altera. Isso aqui eu chamo de paradoxo da melancia, né? Que é quando eu tenho um grupo formado ali por 2 subgrupos, eu começo a alterar a quantidade de um deles e a outra eu não altera. A outra quantidade não altera. Aí, só que aumenta ou diminui a porcentagem do outro grupo. Tá bom? Porque o todo está mudando. Não é porque mudou a porcentagem que muda a quantidade. Dá para visualizar isso aí, não dá? Então, o meu foco dentro do paradoxo da melancia é sempre em quem está fixo. Sempre em quem está fixo. Eu posso só dizer assim, ó, que é parte fixa. E aqui também é parte fixa, porque eu só mexi em um delas. É 2 pessoas independente do que era. Aí eu faço assim, ó. Eu pego a parte fixa e digo assim, ó, para a parte fixa. A porcentagem que eu tinha antes vezes o total que eu tinha antes. Vai me dar a quantidade. E aí, ó, a porcentagem do que eu tinha depois vezes a quantidade, o total depois. Porque o total vai mudar. Só que isso aqui vai ser igual. Já posso ter essa cara para saber que aquele que fixou a porcentagem dele sempre vai diminuir? Porque não necessariamente diminuir. Não necessariamente diminuir. Porque assim, tu pode retirar mulheres, aí a porcentagem de homens aumenta, entendeu? Podia fazer isso. Ela vai alterar, mas não necessariamente diminuir ou aumentar. Aí o foco é sempre em quem está fixo. Paradoxo da melancia, sempre em quem está fixo. Sempre em quem está fixo. Bora fazer um exemplo de questão, antes da gente avançar para os próximos tópicos aqui. Eu vou pegar essa questão bem aqui, cadê? Uma questão bem contextualizada, bonitinha. O biodiesel resulta na reação química desencadeada por uma mistura de óleo vegetal com álcool de cana. A utilização do biodiesel etílico como combustível no país permitiria uma redução sensível nas emissões de gases poluentes no ar, bem como a ampliação da matriz energética brasileira. O combustível testado foi desenvolvido a partir de uma transformação química do óleo de soja. É também chamado de B30. O que é o B30? Porque é constituído de uma proporção de 30% de biodiesel e 70% de diesel metropolitano. O primeiro diagnóstico foi divulgado e considerou performance dos veículos contra desempenho de durabilidade de consumo. Em uma análise de combustíveis, foram testados o B30, de novo, constituído por 30% de biodiesel e 70% de diesel. E o B20. O B20 ele tem o quê? 20% de biodiesel e 80% de diesel. Perfeito. Aí, ó, em um tanque, existem 700 litros de B20.
e ele quer saber quantos litros de biodiesel devem ser acrescentados para ele se transformar em B30. Então, eu tenho 30%, eu tenho 700 litros do B20. A pergunta, gente, ó, eu estou acrescentando, eu tenho uma mistura, vamos lá, de novo. Eu tenho uma mistura de biodiesel com diesel. E a mistura, ela tem 20% de biodiesel e 80% de diesel. E eu vou começar a pegar essa mistura e acrescentar mais biodiesel nela. Então, o diesel é a parte fixa, concorda comigo? A quantidade de diesel nunca muda. Como a quantidade de diesel nunca muda, eu vou focar nele, no diesel. Ele é o fixo. O biodiesel, que é quem eu estou acrescentando mais, eu não vou mexer nele. Aí eu vou lá, ó. O diesel, antes, ele era 80%, já que era o B20, né? Como era o B20, o diesel, ele tinha o quê? 80%. Então, eu vou botar. O diesel era 80% dos 700. Só que depois que eu comecei a acrescentar o diesel, o biodiesel, ele virou B30. Ou seja, se ele virou B30, o diesel passou a ser o quê? No B30 ele é o quê? 70%. Então, ele passou a ser 70% de um novo número. Fato é que essa quantidade é a mesma. Observa. Porcentagem antiga, total antigo. Porcentagem nova, total novo. Isso aqui é o novo total. Ou seja, o combustível vai ter quantos litros agora? Ele tinha 700, agora vai ter tanto, que eu não sei quanto é que é. Vou calcular. Essa daqui é a ideia do paradoxo da melancia. Por que eu escolhi o diesel para colocar na conta? Porque ele está acrescentando biodiesel. Então, o diesel é o que não muda, é o que eu estou chamando de parte fixa. Isso aqui é a essência do paradoxo da melancia. Então, vamos lá. Vou lá e faço assim, ó. Corto 100 com 100. Os 700 com esse 70 pode? Pode, porque aqui eu tenho multiplicações. Dá 10 aqui, né? Então, simplesmente 10 vezes 80. Então, esse X é 800. 800 litros. Esses 800 litros, gente, toma cuidado, isso aqui é o novo total. Novo total. O novo total. A questão que quer saber é o quanto de biodiesel eu devo acrescentar. Gente, se o tanque tinha 700 litros e agora tem 800 litros, quanto que eu acrescentei? 100. Professor, mas como é que eu sei que esse 100 é do biodiesel? É porque eu só acrescentei biodiesel. Eu não acrescentei outra coisa além do biodiesel. E saiu de 700 para 800. Então, 100. A resposta, letra B, de bola. Deu para entender, gente? Show, né? Show demais. Isso aí é o paradoxo da melancia. Pensa num assunto top. Aí o seu caso pergunta assim, por que mesmo melancia? É porque assim, seu caso, lá, acho que década de 80, 80 não, 90, e os inícios dos anos 2000, se tu pegar questões de vestibulares, de concursos dessas épocas, tu vai ter um tipo de probleminha que aparecia da minha época. Tu vai ver um bocado de questão que aparecia assim, uma melancia, ela tinha 100%, 90% de água e 10% de parte sólida. Aí ela foi colocada para desidratar. Nesse processo de desidratação, a massa de líquido passou a ser 80%. Ele perguntava qual é a quantidade de melancia que resta, a massa de melancia que resta. A ideia é, tu tinha líquido e sólido. O líquido evaporava, a porcentagem mudava aqui, né? O teu foco sempre deveria ser
a parte sólida. Tem como resolver isso aqui algebricamente? Tem. Inclusive, se tu for pegar a resolução dela bem na lista, ela vai estar assim, ó. Ela está nessa listinha de paradoxo da melancia, tá, gente? Ela vai estar assim, tipo, o, no, o, no, o biodiesel é 30%, ele é 0,3, e ele vale, sei lá, antes ele era 700 litros, ele era 20%, então ele era 140, agora ele vai ser 140 mais X e o total vai ser 700 mais X. Dando uma ideia de que antes ele tinha 140 litros dele, acrescentou um pouquinho, e o total também acrescentou. Quando eu dividir, tem que dar 0,3 para dizer que é 70%. Aí resolve ela algebricamente. É assim, mas a gente aprendeu em sala a fazer diferente dessa álgebra aqui, né? Tem essa sacada aí de focar no que não muda. A porcentagem vezes igual ao valor que se manteve. Prof, eu faço pega na porcentagem vezes o total, né? A porcentagem vezes o total antigo, a porcentagem nova vezes o total novo. E isso tem que ser igual, tá bom? Porcentagem antiga vezes total antigo, porcentagem nova vezes total novo. De quem? Do fixo, da parte que não está sendo alterada, vai ser sempre igual. Giovanni pergunta assim, professor, aquela questão do ouro 18 quilates, é por esse paradoxo também? Não. Por que a do ouro 18 quilates não é por esse paradoxo? Bora ver a diferença do enunciado. Lá tu tinha ouro e prata, e tu tá mexendo tanto no ouro quanto na prata. Tu tá acrescentando ouro e acrescentando prata. Se fosse para a seria assim, tu tinha ouro e prata, e tu vai mexer só na prata e deixar o ouro. Vai mexer só no ouro e deixar a prata. Entendeu? Um tem que ficar fixo, porque é quem tu vai... Opa, botei a borracha. Que é quem tu vai fazer essa equaçãozinha. Se não for assim, aí tu tem que calcular qual é o novo todo de prata, qual é o novo todo de ouro, que foi o que a gente fez lá na resolução, no simulado. Qual é o novo ouro de prata? Qual é o novo todo de ouro? E vi quanto tinha antes. E vi quanto acrescentou de cada um. Entendeu? Era basicamente assim. Até porque ele me deu a massa total final, né? Lá também. Certo? O que eu fiz aí? Eu mandei no grupo, gente, assim, ó. Na verdade, para a turma anterior, eu também citei aqui o Parada da Melancia, e eu mandei no grupo uma listinha com questões de paradoxo da melancia para vocês. Tá bom? O coleguinha pediu, faz mais um, Paulinho, só, por favor. Deixa eu ver bem aqui. Eu não trouxe nenhum, trouxe? Não, não trouxe nenhum. Para cá. Espera aí que eu vou procurar. Pera. Só mudar a tela aqui, coisa rápida. Paradoxo da melancia, é o nome. Pronto, mudei a tela. Foi essa questãozinha aqui, essa questão 1, tá nessa lista que eu mandei no grupo. Aí vocês vão fazer mais aí, tá? Fazer mais. Ela fala assim, ó, numa mistura de prata e ouro de 8 quilogramas, aqui é o total que tem na mistura, é o total, deixa eu colocar, total, antes, eu tinha 25% de ouro. A mistura é prata e ouro. Então, se ele tinha 8 quilogramas no total, dá para puxar que prata, se o ouro é 25%, a prata é o quê? 6, 75%. A prata, antes era o quê? 75%.
Mantendo a quantidade de prata, a quantidade de ouro que devemos acrescentar, olha, que é acrescentar ouro, para que o percentual de ouro passe a ser o quê? 40%. Se o percentual de ouro vai passar a ser 40%, o percentual de prata vai ser o quê? 60%. E aí o que a gente aprendeu com o paradoxo da melancia? Que eu vou focar no que está fixo. Se ele vai acrescentar ouro, eu vou mexer na prata. Eu vou fazer a equação com a prata. Então, antes a prata era 75, olha aqui, ó. 75% e o total era 8, de 8 quilogramas. Agora a prata é 60%, só que eu não sei de quanto é. Mas eu sei que isso aqui tem que dar igual, porque a quantidade de prata antes é igual à quantidade de prata depois. O que eu vou fazer agora? Vou cortar 100 com 100. 75 vezes 8 é 600. Quando passar os 60 dividindo, então vai dar 10. Então eu posso garantir que esse 10 é o novo total. 10 quilogramas. Se eu sair de 8 quilogramas para 10 quilogramas, isso aqui é o novo total. Novo total. Se ele saiu de 8 quilogramas para 10 quilogramas, acrescentando apenas ouro, então ele acrescentou o quê? 2 quilogramas de ouro. Para sair de 8 e chegar no 10. Deu para pegar a ideia, sim ou não? Esse é o paradoxo da melancia. Apesar de a gente não ter feito nenhuma questão falando de melancia. Né? Show de bola, mas o nome é paradoxo da melancia. Na verdade, é porcentagem, cálculo percentual. Tu não vai ver isso aqui nos livros. Tu vai ver esse termo paradoxo da melancia mais naquela ideia de... Como é o nome? Concurso, né? Concurso. Professor, mas a quantidade de ouro não é 2 quilogramas no início? Não sei, não sei o que tem a ver. Ó, era 25% de ouro, beleza, 2, e agora são 4, acrescentou 2. É porque ele quer saber quanto de ouro foi acrescentado. Era 2 quilogramas no início, beleza, e agora são 40% de 10, ou seja, 4. Acrescentou 2. Só que tu não precisa fazer isso, tu precisa só observar, como é que eu posso dizer? O quanto mudou, saiu de 8 para 10, acrescentando só ouro, então foi 2 quilos de ouro que acrescentou. Entendeu? 2 quilogramas de ouro. É só mudar bem aqui a tela para voltar para cá. Eu deixei essa listazinha de paradoxo da melancia no grupo, tá, gente? Eu enviei agora encantada na outra turma. Aí vocês, qualquer coisa, precisa praticar mais, já arrocha. Vou alterar a tela aqui para nós de novo. Certo. Isso aí é o paradoxo da melancia. E aí, ó, uma outra observação também que eu tenho aqui, eu vou botar como observação, é a ideia de comparar reajustes. Comparação de reajuste. É muito comum isso aqui, eu queria saber, quem aumentou mais, quem aumentou menos, tal. Por exemplo, eu tinha um país, eu tenho 3 países, A, B e C. E o número de imigrantes nesses países, em 2023, foi 1, e em 2024
foi outro. Eu vou colocar assim. Acabei de criar a questão, ó. Aí eu vou dizer que esse país A, eu tive 2.750.000 imigrantes. No outro ano, eu tive 3.020.000 imigrantes. O país B, ele teve 1.450.000 imigrantes. Vou botar turista, né? Porque imigrante também, estou exagerando aqui. Turista. Teve tanto turista naquele ano, vamos dizer assim. E o outro aqui teve 2.750.000, tal. E aí, eu tenho outro aqui que saiu de 500.000 para 1.202.000. Pronto. Aí eu pergunto qual que mais aumentou percentualmente. Eu posso usar o fator de correção como referência. Novo pelo antigo. Se eu dividir o novo pelo antigo, vai dar o fator de correção. Aquele que deu o maior fator de correção também dá o maior aumento. Tá bom? E aí, nesse caso, vai dar esse cara aqui, porque mais do que dobrou, né? Dá mais do que 2. Os outros dá menos do que 2. Né? Não foi proposital, não, mas dá para enxergar que o terceiro ele dá mais do que o dobro, né? Os outros dá menos do que isso. Perfeito. Tudo bem? Professor, quando eu uso o valor novo menos o antigo, é a mesma coisa, Massoli. Aí sai por comparação de inflação. Tu quiser fazer só o novo pelo antigo, beleza. Novo menos antigo dividido pelo antigo, também a maior fração vai dar o maior preço. A diferença é que um está calculando o fator de correção, o outro está calculando a porcentagem. O maior fator de correção vai dar o maior aumento. Só tem observação no seguinte, ó. Quando a questão for de diminuição, tipo assim, se teve uma redução, o maior fator é a menor redução. Só tem que lembrar desse inverso. O maior fator é a menor redução. O menor fator é a maior redução. No caso de comparação de reajuste aqui, tá bom? E no caso da diminuição. Na questão lá do ouro, se o novo valor é 10 e o valor que tinha de ouro. Não. O novo valor, Gabi, só voltar aqui na tela. Esse novo total que aparece aí é o novo total da barra. É total. É barra, ouro e prata juntos. É o novo total. A prata ela é 60% do total. Então, é 60% do X. Esse X é o total. É ouro e prata junto. É total, entendeu? Então, no total tinha 8. Agora, no total tem 10. Ele não é 60% do ouro. É 60% da barra. E a barra tem ouro e tem prata junto. É total. Aqui tem porcentagem antiga, total antigo. Igual porcentagem nova, total novo. De quem é a porcentagem que eu estou usando? É a porcentagem de quem não foi alterado. Tranquilo? Porcentagem de quem não foi alterado. Quando vai vir MC em 3 compostos? É o próximo. MC, MDC, múltiplo, divisores, operações. É o próximo. Tá bom? Show, gente. Show. Tá feito aí. Padrão da melancia, comparação de reajuste. Só lembre esse detalhe. Para aumento, quanto maior o fator, maior é o que nós chamamos de reajuste. Maior é o reajuste percentual. Para desconto, quando ao invés de um ano para o outro faz é diminuir, quanto maior for o fator, menos desconto eu vou ter, menos reajuste. Porque assim,
Quanto maior o fator, mais próximo do 1, né? No caso do desconto, mais próximo do 1. Só abrir a tela aqui. Perfeito. Show, 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 show. Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Agora, bora pegar as questões bem da lista, principalmente as de porcentagem. Paulinho, pode esclarecer, por favor, como é a álgebra para uma medida que é 300% maior do que outra medida x? 300% maior vai dar um fator de correção. É isso sim, Carlos. 300% maior vai dar um fator de correção 100 mais 300 sobre 100. Que nesse caso dá quanto? 400 sobre 100, que é 4. Ou seja, uma coisa que é 300% maior é 4 vezes maior. Porque o fator de correção dá 4. Só tu pensar, quero saber algebricamente como é que eu represento isso, eu penso no fator de correção. Uma coisa que é 2% menor, 0,98x. Diminuiu 2%. O fator de correção, ele me dá essa ideia. Uma coisa que é 500% maior, ela vai dar 6 vezes mais. Ela é 6 vezes maior. Porque 500 mais 100 dá 600, né? Dividir para 100 dá 6. Deu para pegar a ideia? E essa questãozinha aí, gente, ó, da lista de vocês. Ela diz assim, ó, um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatísticas, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudante com massa corporal abaixo da média e a altura acima da média de um dos grupos de estudantes. Para isso, usando a balança e a fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes. Está afirmando para ti quantos estudantes estão aí, né? 10 estudantes. Anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro obtido na atividade. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos, referente à massa corporal e à altura, obtendo 80 e 1,65. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa abaixo da média e altura acima da média? Gente, a massa tem que estar abaixo da média. A média é 80. Então, eu vou vir bem aqui no 80. Olha aqui, ó. Vou puxar uma retinha bem aqui, ó, partindo do 80, bonitão, ó. E eu quero massas abaixo de 80. Então, para cá, que eu vou analisar agora, né? Só que ele ainda fala que ele quer a altura acima da média. Já a média das alturas está dando é o quê? 1,65. Então, quando eu analiso aqui, ó, eu vou pegar aqui o 1,65, vou puxar uma retinha bem aqui assim, ó. E aí eu vou querer o quê? Acima, ou seja, para cá. Então, quem eu estou procurando está nessa região bem aqui, ó. Está nessa região bem aqui. Nesse caso, como ele fala acima da média, não fala da média para cima, que é só acima, só vou contar com esses dois aqui, ó. São duas pessoas dentre as 10 que existem no grupo. Qual é a porcentagem que isso significa? Aí eu posso botar vezes 100 e botar o símbolo de porcentagem, né? Que dá o quê? 20%, 0,2, enfim, né? 20%. Como ele quer em porcentagem, 20 letra B de bola. Tá bom? Ele quer pessoas que sejam abaixo da média na massa e acima da média na altura.
Alguma dúvida até aí, gente? Me digam. Vocês raciocinaram dessa forma aí? E caso eu trocasse o enunciado? Eu pergunto para vocês, se dá a mesma coisa, se daria diferente? Tipo, se a questão perguntasse assim, ó, quantas pessoas não estão acima da média da massa e não estão abaixo da média da altura? Ia dar só duas pessoas também? Se eu botasse a negação assim? Dá a mesma porcentagem se eu usar esse texto? Não estão acima da massa, acima da média na massa e não estão abaixo da média na altura. Mudou alguma coisa no enunciado? Sim ou não? Me diga se mudou ou se dá a mesma resposta. Acho que não. Será, gente, que não? Se eu bem que digo assim, ó, as pessoas que não estão abaixo da média nas alturas. Quando eu falo assim, ó, não estão abaixo da média nas alturas, pode ser o quê? Que esteja acima ou na média. São pessoas que não estão abaixo. Ou seja, essas duas pessoas que estão em cima da linha, ela contaria, nesse caso. Não estão abaixo da média. Pode ser em cima da média ou acima. Não estão abaixo. Deu para entender como muda um pouquinho? Então, tomar cuidado nesse tipo de detalhe. Não teria que ser escrito ao mesmo tempo? Não, mas a ideia do E, Ana, já dá a ideia de simultaneidade. Se ele botasse ou, que era a ideia de somar. Né? Gabi, sei. Quando eu falo assim, ó, não está abaixo, eu acrescento quem está na média e quem está acima. Que é quem não está abaixo. Tá bom? Questãozinha aí, 650, tá, gente? Nível dela, 650. E aí eu queria fazer essa daqui. Essa aqui é a principal questão que eu quero fazer. Depois eu vou botar ela logo no começo. Questão linda. Bora fazer ela? Ela é a quinta da lista de vocês. Questão gigante. Realmente. Mas vamos por parte. Acho que a gente consegue. Vamos lá. Gente, desse tamanho que vocês conseguem ler ou precisa dar um zoom maior? Quando eu coloco assim, consegue ler? Consegue? Tá bom. Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site eletrônico, um site de comércio eletrônico. Para isso, elaborou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele, é adicionado para a página de vendas. Esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais, A e B, e foram obtidos os seguintes resultados. Na rede social A, o anúncio foi visualizado por 3.000 pessoas. 10% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas para o site. Então, teve pessoas que viu o anúncio, teve pessoas que clicou no anúncio. Beleza. Quando chegou lá no site, 3% dessas que clicaram compraram o produto. E ele foi feito de investimento de R$ 100. Então, com R$ 100, eu consegui converter quantas vendas aqui, gente? Para tentar fazer essa conta. Com R$ 100, eu consegui converter quantas vendas? Eu consegui fazer nesse anúncio A. Vou fazer uma setinha para cá para cima. Pensar nele. Eu tenho 10%, e aí a porcentagem 10% é tranquilo de ser feita, né? 10% das pessoas clicaram no anúncio, 10% 3.000. Vai dar 300 pessoas. 300 pessoas clicaram no anúncio. Dessas 300, apenas 3% delas compraram. Vai dar um total de quantas pessoas? 9 pessoas.
9 pessoas. Tudo bem? 9 pessoas compraram. Nessa de baixo aqui, já foram 1.000 pessoas que viram. 30% delas clicaram sobre o anúncio e foram direcionados para o site. 2% de quem clicou no anúncio comprou. Então, aqui já é assim. Eu tinha 1.000 pessoas, 30% dessas 1.000 clicaram. Vai dar 300 pessoas. Só que só 2% delas compraram. Que vai dar o quê? 6 compras. 6 compras. Pronto. Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão anúncio é diretamente proporcional. Verão anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado. E que a quantidade de pessoas que comprarão também se manterá a proporção. Ou seja, tipo assim, quando ele investe 100 reais, ele vai vender 9, né? Porque 3.000 pessoas clicaram, 10%... Não, 3.000 pessoas viram, 10% clicaram e 3% compraram. Se ele dobrar isso aqui, ele vai dobrar o número de pessoas que... Vai dobrar o número de pessoas que viram. Ele vai continuar mantendo. 10% clicou, 3% comprou. Então, nesse caso, se ele dobra o investimento, ele vai ter, no caso, 18 pessoas compraram. Bora, no último parágrafo. Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado. Ou seja, ele investiu 100 reais, 3.000 pessoas viram o anúncio. E existe uma relação de proporcionalidade. Se ele investir 200 reais, vai dar 6.000 pessoas para ver o anúncio. Ele dobrou o investimento, dobra o número de pessoas que viram. E que a quantidade que comprarão o produto também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicarão sobre o anúncio. No caso, nessa ideia de 10% clicaram, 3% compraram. O responsável pelo produto decidiu, então, investir mais 300 reais em cada um. Olha, vai investir mais 300 reais em cada uma das duas redes sociais para a divulgação desse anúncio. E obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram esse produto. Para classificar o aumento obtido na quantidade, compradores do produto, em consequência dessa segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério: ele vai classificar como se foi bom, se foi regular, o que foi. O aumento na quantidade de compradores em consequência da segunda divulgação foi classificado como o quê? Aí nas alternativas. Primeira coisa, tem que saber quanto que aumentou, gente. Quantas pessoas compraram o produto aqui, ó? No primeiro momento, tiveram 15 pessoas que compraram, não foi? No primeiro momento, o total de compras foi? No início, o total de compra foi 9 pessoas comprou no primeiro anúncio e 6 pessoas compraram no segundo. Então, teve 15 vendas. 15 vendas. Perfeito. Agora, eu vou pensar aqui o seguinte, ó. Ele vai investir mais 300 reais. Né? 300 reais. Se com 100 reais, aí ele fala que é proporcional, né? Veja assim, com 100 reais, ele conseguiu vender 9, e a questão diz que é proporcional, então com 300 reais ele vai conseguir vender, aí eu vou fazer aqui, X, vai cancelar 0,000, X vai dar 27. Pode falar, Massoli. Professor, eu fiquei com dúvida nessa questão, porque ele disse assim, investir mais 300 reais, então seria 400, não? Não, é como se fosse, ó.
Eu vou colocar aqui, ó. Então, ele decidiu investir mais R$300 em cada uma das redes sociais para a divulgação desse anúncio. E obteve, de fato, o aumento proporcional tal. Aquele resultado dos 300, eles já aconteceram. Do 100. Ele já aconteceu isso aqui, ele já vendeu os 15, e agora ele, ó, beleza, consegui. Vou agora colocar 300. Então, ele fez o mesmo anúncio, só que com R$300 agora. Os resultados dos outros já foi colhido. Então, ele não é que ele investiu R$400 agora. Não, é que ele pensou assim, ó, eu vou investir de novo o anúncio. Botou R$300. Entendeu? Aí, no outro anúncio, ele colocou também 300. No primeiro momento, quando eu tinha investido 200, ele vendeu 6. Então, bora fazer a conta. Se com R$200 ele vende 6 produtos, com R$300 ele vende quantos? Aqui vai cortar 0, 0 com 0, 0. Eu vou ter 3 vezes 3, 9, né? Eu vou ter 9 vendas. Ou seja, nessa segunda etapa aqui, a venda total nessa segunda etapa, ela é o quê? 36. Que é 27 mais 9, 36. Então, ó, no primeiro anúncio, ele vendeu 15. No segundo anúncio, ele vendeu 36. Qual é o fator de correção? É 36 dividido para 15, que dá para simplificar por 3, dá 12 para 5. 12 para 5, gente, dá a mesma coisa de 2,4. Um fator de correção de 2,4 indica um aumento percentual de 140%. Tá bom? De 140%. Ou seja, em relação ao primeiro anúncio, o segundo anúncio teve uma taxa ali de venda 140% a mais. Como ele fala 140% a mais, está nesse intervalo aqui, ó, que eu vou chamar de bom. No caso, letra C de coração. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Vocês pensaram assim na da lista? É uma questão fácil, médio, difícil? Porque o fator deu 2,4. Lembra que o fator é 100 mais a porcentagem sobre 100? Achei que foi muita informação. Esse é o único caminho. As etapas estão bem elaboradas aí, né? Mas estão bem claras. Mas esse é o caminho dela. Sobre estratégia, eu quero saber o que vocês acharam da questão primeiro. Professor, explica bem de novo por que 140? É porque, assim, o fator de correção, ele não é 100... Bora lá. O fator de correção, ele é 100 mais a porcentagem sobre 100, não é? É assim? Tipo assim, um aumento de 20%. 100 mais 20 sobre 100 dá 1,2. Se o aumento é de 180, 100 mais 180 sobre 100. Observe bem aqui, vai dar 280 sobre 100, que é quanto? 2,8. Então, às vezes, quando eu tenho o fator, eu multiplico por 100 e comparo com 100, né? Quanto é que é 1,2 vezes 100? 120, então aumentou 20. Quanto é 2,8 vezes 100? 280, então aumentou 180. Quanto é 2,4 vezes 100? 240, então aumentou 140. Isso, perfeito. Porque é justamente o que eu falei agora, um aumento de 400% significa 5 vezes maior.
Então, uma coisa que multiplica 5 vezes é 400% maior. Dá para pensar vice-versa, entendeu? Agora, deixa eu só ver aqui. Que passou muita mensagem aqui para mim. Vai falar, Juliana. Bom dia, professor. Eu queria saber, essa questão, ela seria boa para você fazer após, tipo assim, naquele momento em que você está revisando a prova, ou fazer ela direto? Como que seria na hora do Enem? Bora lá. Primeira coisa. Eu quero ver o que vocês acharam essa questão. A Samia falou assim, ó, eu acho que circula e faz se tiver tempo. Professor, é que essa questão... O João Vitor disse que achou média. Só muita coisa para fazer. Ou seja, ele concordou com a Samila. Porque quando a gente acha uma coisa que a gente sabe o que faz, mas a gente vê que tem muitos passos, o comportamento é esse que a Samila falou. Dependendo de onde estiver na prova, vai demorar. Sim, sim. Até no dia da prova ela demora. Primeiro que eu não tenho energia. Porque assim, eu li ela e eu identifiquei que eu tinha que saber quanto converteu no início, fazendo todo esse cálculo percentual, quanto converteu no outro anúncio, depois fazer uma proporção para saber quanto que vai aumentar. Mas são coisas que são simples de ser feitas, talvez não tão simples de ser entendidas, que era para ser feito, eu tinha que reforçar talvez a leitura, né? E ainda mais, o que acontece? Eu noto que, apesar de ser simples, são muitas coisas. Então, eu noto que é uma questão que até sei fazer, se eu identifiquei na leitura, mas que vai demorar muito, né? E ela tem muita coisa, essa questão, realmente. Aí ele perguntou assim, ó, professor, na hora eu achei a informação da proporção desnecessária. Desconsiderei e deu para fazer ele. Mas tu fez como, Lília, então, se não foi assim? Tipo, deu certo tu não usar a proporção? Agora eu entendi o porquê. Entendi, perfeito. Como é aquela questão que envolve muitas etapas, o que seria prudente realizar logo ou depois? Aí é exatamente o que a Samira falou. Fala aí, seu caso, você está com a mão levantada. Então, Paulinho, eu queria só entender, existem questões que são rápidas e questões mais demoradas, e as medianas? E levando em consideração um tempo de prova ali, isso é para questões dessa estrutura. Qual seria o tempo máximo para se perder? Para se perder, não, para se investir numa questão, né? Certo. Ó, bora lá. Primeira coisa. Quando tu leu a questão, que tu analisou todas as etapas que tu poderia fazer, tu percebeu que tu sabe fazer, mas que corre o risco de tu demorar ali 5 minutos fazendo, porque apesar de serem porcentagem de 5, são muitas etapas, né? E porque, assim, já está bem formuladinha. Eu me lembro do meu comportamento nessa questão lá da prova lá. Caraca, tem muita coisa para fazer nessa questão. Eu já pensei assim, né? Vamos lá. Eu percebo que vai demorar demais, é aquela estratégia do circular, porque essa daqui eu tenho um tato de que ela vai demorar muito, apesar de ser uma questão relativamente simples, as etapas individuais, porém no coletivo ela se torna complexa. Não é isso? No coletivo ela se torna complexa. O que acontece? Meu pensamento, se tu, durante a prova, começa a fazer essa estratégia do circular, deixar para depois algumas questões, tu vai ter questões na prova, outras questões, diferentes dessas, que tu vai conseguir olhar para elas e fazer elas ali em 30 segundos, 40 segundos, enquanto tem outras, como essa, que tu vai compensar o tempo que tu ganhou nas demais. É por isso que ela tem que ser feita depois. Porque, vamos dizer assim, eu gastei, em média são 3 minutos, mas isso não quer dizer que eu vou gastar 3 minutos em todas as questões. Tem questão que eu vou fazer em 30 segundos, tem questões que eu vou fazer em 6 minutos. Entendeu? Então, essa questão aqui, beleza, eu posso demorar uns 5, 6 minutos nela, mas
tendo a prudência de que, se eu for demorar esse tempo, eu vou demorar depois, eu vou demorar no começo da prova. Entendeu? Eu posso investir mais tempo nela, mas sabendo se eu tenho tempo para investir nela. Tá bom? Fala aí, Ana. Paulinho, mas levando em consideração que essa questão ela é simples, porque, por exemplo, se eu for lendo os dados dela e selecionando direitinho o tipo de informação que eu de fato preciso absorver, ela se torna uma questão bem simples até. Mas aí pensando na questão de eu vou circular, fazer a prova e depois eu vou voltar, levando em consideração o cansaço, não torna mais suscetível ao erro essa questão, e por ela ser simples, o TRI não vai acabar prejudicando também, porque, tipo, se eu errar uma questão dessa, a tendência de minha nota baixar é mais alta, não? Não sei, bora ver se é. Ah, não sei. Não sei. É porque assim, vamos pensar, Ana Clara, tirando a possibilidade de tu já leu, já sabe o que vai fazer certinho. Tu teve uma noção que tem muitas etapas, mas às vezes para tu poder saber o que fazer de fato, não sei se tu concorda comigo, que quando tu lê uma questão, tem muitas vezes que tu tá executando a tua leitura ali e tu começa a pensar assim, rapaz, eu entendi a lógica, só que eu vou ter que voltar ela como se eu estivesse lendo uma segunda vez para poder pegar o dado direitinho e refazendo. E aí ela já se torna uma questão muito demorada. Apesar dos números serem normais ser feito, ela se torna uma questão muito demorada. Mas eu sei o que tem que ser feito. É prudente eu voltar depois e isso não vai atrapalhar o meu TRI, por quê? Porque tira o geral, bota tu. Tu não achou essa questão mais complicada do que as outras? Se tu achou ela mais complicada do que as outras, isso quer dizer que ela vai contribuir para a tua coerência, que teu comportamento seja esse. Entendeu? Teu comportamento vai ser esse, vai contribuir para a tua coerência. Entendi. Porém, se tu achou ela simples, e diz assim, eu vou fazer ela logo. Beleza. Comecei a fazer. Começou, foi me bananar. Tô 5, 6 minutos nessa questão. Tchau, questão. Porque nesse caso, o que eu fiz nessa questão foi, eu primeiro li o comando, que é bem pequenininho, eu descobri o que ele queria, que era o público que comprou. Baseado na divulgação, no dinheiro que ele investiu na divulgação. Eu tenho rede social lá, e no decorrer da frase, enquanto eu lia, eu fazia, tipo, 3 mil, 10%, eu sei que é 300. Eu ia cortando 3% de 300, aí eu ia fazendo 9. Disso aqui a gente... Se tu duplicou isso... Perdão. Aqui travou. Não, foi só isso. Com essa informação, tá dando de ouvir ainda? Alô? É porque tá travando teu áudio. Mas tá oscilando, tá dando. Pois é, aí foi só isso que eu fiz. Aí foi isso que eu fiz. Aí, tipo, descobri esse número de divulgação e sabendo que ele investiu 300, eu só continuei a conta. Como igual se eu for são números simples, é mais fácil de fazer ela. Aí eu fiz assim. Aí eu fiquei pensando, se eu tivesse deixado para fazer ela depois do cansaço da prova... Oi? Não, eu acho que não. Não atrapalharia nesse processo. Não, eu vou fazer essa questão. Tu acha que tu cansada, tu erraria quanto é 10% de 3 mil? Eu não tipo eu assim, 10% de 3 mil eu não acho. Não, eu também acho complicado. se eu tiver errando um negócio desse, pode jogar no mato. Agora, mas eu digo assim, em relação a associar as informações, entendeu? Porque, por exemplo, como eu sei que ele, tipo assim, agora foi fácil descansada, foi fácil para mim interpretar que eu precisava levar em consideração o valor que ele ia adicionar, ser diretamente proporcional a isso. Mas se eu estiver cansada, tendo que ler todo esse texto, eu acho que eu ficaria mais suscetível a cometer algum erro em relação a isso. De novo. Tu já sabe o que a questão quer? Tu não pulou justamente porque tu sabe que ela quer e ela tem muitas etapas?
Quando tu volta fazendo uma leitura de pegar detalhes. Tu não vai fazer uma leitura de eu quero saber de novo o que a questão quer. Tu já leu ela. Porque quando eu volto... Tu já leu ela. Tu não precisa... Tu esqueceu Entendi. a questão. No meio cheguei lá na última questão, quando eu voltar. Rapaz, por que eu pulei ela mesmo? Aí vai ler ela de novo. Aí tu tá fazendo 2 provas. Não, mas aí no caso não é que eu releio ela, tipo, porque eu esqueci da questão. Eu releio essas partes da questão porque eu sinto que eu posso perder o detalhe que a questão queria, entendeu? Perfeito. Só que tu perde esse detalhe, como eu posso dizer, tu já sabendo o que deveria ter sido feito, o que vai fazer, o que a questão quer. Eu acho que não, o risco é muito pequeno. Entendi. É muito pequeno. Entendi agora. Obrigada. Ó, na hora da prova, você vai lendo e respondendo ou relê várias vezes? Eu vou lendo e respondendo. Aí, uma ou outra questão. Por exemplo, essa daqui, na hora da prova, pensei assim, eu vou explicar o meu comportamento na hora da prova. Você assim, o meu seria esse também. Eu não julgo quem diria assim, eu vou circular essa questão, eu vou pular, voltar ela depois. Eu sei o que eu vou fazer, mas eu vou voltar ela depois, porque ela é muito trabalhosa. Na hora da prova, quando eu li, meu Deus, essa questão pede muita coisa. Mas quando eu olhei para os números, realmente, tranquilo, eu fui lá fazendo, tá, fluiu. Só que eu não gastei só 3 minutos nela, não foi? Então, se eu não tivesse outras questões lá atrás que eu tinha feito em menos tempo, eu poderia ter perdido tempo demais aqui. E eu não posso fazer, aí é onde eu coloco o risco aqui, que deve fazer. Li ela, consegui entender direitinho, porque o texto é muito grande, não é? Vocês concordam comigo que esse texto é gigante? Aí eu penso assim, li ela, consegui entender o que ela quer, vou fazendo as contas, vai fluindo, e eu demorei ali 3, 4, até 5 minutos, vamos dizer assim, botar um limite aí pro seu caso, ó. Fiz, beleza. Quando eu observei que eu tô mais de 5 minutos numa questão dessa, eu disse assim, tá errado, pô. Eu tenho que aprender a largar ela de mão. Entendeu? Então vai ter comportamentos e comportamentos. Não, Massoli, calma aí, meu filho. A questão que eu queria discutir principal exatamente é por aqui. Bora lá. Mas eu vou fazer mais questões, Jazinho. Peraí. As questões de ontem contribuem. O método aplicado na resolução das questões de ontem contribuiu muito na resolução dessa questão. Na hora da prova, o senhor vai lendo e respondendo, ou relevar. Essa que eu respondi, né? Sim, aí a dúvida é qual é o nível dela. Aí eu até fiquei feliz, porque algum de vocês disse que ela é média. Se ela é média, é bom sinal, não é mau sinal, não. Olha aí. Vou pegar ela aqui, ó. Esse aqui é o nível dela. Se tu achou média, fica feliz, não fica triste, não. Entendeu? Isso quer dizer que tu já tá apto a tirar 900. Só quer dizer isso, tá bom? Só quer dizer isso. Eu achei média. Tudo bem, pô. É exatamente isso que eu quero ouvir de vocês. Eu quero que vocês achem a prova toda média. No máximo, acha ela trabalhosa. Por que ela é 900? De acordo com o INEP, porque em torno de 65% das pessoas que fizeram a prova com mais de 900 pontos acertaram ela. Abaixo disso, não dá 50% das pessoas. Ou seja, quer dizer que uma pessoa de nível 800 acha essa questão difícil. No caso, lá no pré-teste, né, Arthur? Lá no pré-teste talvez contribuiu com isso aí. Mas eu acredito, assim, que ela, apesar de serem cálculos simples, as etapas individuais são simples, são muitas etapas. Então, o cara fica naquela dúvida, se essa é isso mesmo, tal, proporcional a isso. Observe como o texto, bem que em algum momento ele é confuso, quando ele diz assim, ele considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado e que a quantidade de pessoas que compraram também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicarão sobre o anúncio. Nesse momento que ele cita esse texto aqui, o cara que sabe demais, ele vai começar a querer enfeitar, bem aqui, ó. Poxa, gente, quer dizer que ele está dizendo que a porcentagem também aumenta proporcional, tipo, era 3%, e como ele inverte 300, vai ser 9% agora?
Ele não disse isso, porque ele disse que é proporcional, continua sendo proporcional, ou seja, continua sendo uma porcentagem do clique, e não do investimento. Entendeu? Mas aqui já confunde um pouco. O texto é muito grande, ele tem muita passividade disso. E são muitas etapas. Se fosse um texto grande com uma, duas etapas, beleza, mas é um texto grande com muitas etapas. Justamente, só para acrescentar mais etapas. Acho que esse nível é porque muitas erraram por não terem entendido o que ela queria, né? Ela envolve diferentes processos também, como razão e proporção, fator de correção e a própria interpretação, que talvez é o mais difícil. Eu concordo com o que tu falou nessa parte que ela falou, que ela envolve muitas etapas, razão e proporção, fator de correção. Ela envolve muito conteúdo mesmo aqui, né? E ainda a classificação no final, né? Bom, regular, tem essa que também é um tópico. Só que ela não é difícil porque muitas pessoas erraram. Ela é difícil. Muitas pessoas erraram porque ela é difícil. É o contrário. Tá bom? No caso, talvez lá no pré-teste, pode ser isso aí. Na etapa da prova, não. Eu quero que vocês tirem da cabeça. De que, tipo assim, muita gente errar na hora da prova, a questão é difícil. Não. Tá bom? Mas sim, ela é uma questão que envolve muito processo. Lá no pré-teste, ela foi classificada assim, justamente por conta dessas várias etapas e várias coisas que tem que fazer. Apesar de individualmente serem etapas simples, é 3x3, é 10%, é tanto. São etapas simples individuais. Só que entra no montante, para tu organizar isso num texto, faz essa questão ser complexa. Ela não é uma questão bem tranquilinha, não, para a gente pensar, não. Tá bom? E fora, né, que está no momento de prova também, né? Eu não sei. Não seria errado você deixar ela para depois voltar nela. E não seria tanto prejuízo perder ela. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu estou pensando na prova com números da prova, com estatística da prova. Não estou pensando necessariamente de, eu não posso perder essa questão. Aí eu sei que tem que fazer, vou passar 8, 9 minutos na questão dessa. Deus me livre. Eu estou traindo minha aprovação por uma questão. Bora fazer mais uma. Essa próxima aqui, essa oitava. Para realizar, professor A4. A4? Essa daqui? Tá, vou fazer ela primeiro. Tá? Fazer ela primeiro. Um médico faz acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física. Era de 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem ao longo das 3 horas seguintes, ao final da atividade, uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física para evitar desidratação. Seguindo as recomendações médicas, uma pessoa ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água ao terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou quanto tempo? Ó, presta atenção. Cada hora de atividade física, vamos lá, questãozinha muito bacaninha. A cada hora de atividade física, ele perde 1,5 kg. Tudo bem? 1 litro de água equivale a 1 kg. Ao longo das 3 horas seguintes, ele vai absorver 40% a mais do que perdeu. A pessoa, ela ingeriu 1,7 litros.
Então, essa pessoa, ela ingeriu 40% a mais do que ela perdeu, concorda? Que ela seguiu a recomendação médica. Então, ela perdeu o quanto? Bora ver. Ela perdeu um certo valor, que eu não sei quanto é que é, a massa perdida dela, mas isso aqui é 40% a mais, vira 1,7. Ó, ela perdeu uma certa massa durante a atividade e ingeriu 1,7, que é o quê? 40% a mais do que ela perdeu, de acordo com a recomendação médica. Ou seja, a massa que ela perdeu, se eu multiplicar por 1,4, vai dar esse 1,7. Ah, professor, mas isso aí não é massa? É, mas 1 litro não é 1 quilo? Então, beleza, a mesma coisa. Tudo bem? Então, a massa que essa pessoa perdeu, vou colocar aqui, ó, a massa perdida é o quê? É 1,7 dividido para 14, que é 17 para 14. Né? No caso, 1,7 para 1,4 é 17 para 14. Então, isso aqui é o que ela perdeu. Tá bom? Certo. Bora colocar aqui. Ele fala que ela perde, para cada hora, ela perde 1,5 kg. Bora fazer uma regrinha de 3 aí, rapidão. Ela perde... Como é que a alternativa está em minutos? Eu vou botar assim. Ela perde 1,5 kg em 60 minutos de atividade. Então, ela vai perder 17 sobre 14 quilogramas em quanto tempo de atividade? Tu concorda comigo ou não? Aí, se tu não concordar, tu me avisa. Que se eu tirar essa vírgula bem aqui, ó, e acrescentar um zero bem aqui, dá no mesmo? Perfeito, né? E, como isso aí dá no mesmo, esse 600 e esse 15, eu poderia colocar bem aqui um 40 aqui, 600 para 15 é 40, né? Ou seja, quando eu fizer, ó, x vezes 1, x, e eu vou ter 17 sobre 14 vezes 40. Isso aqui em minutos. Se eu simplificar, dá por 2, que vai ficar o quê? 20 em cima e 7 embaixo, né? Aí eu vou ter 340 dividido para 7. Não vai fazer igual o min, não, que é cortar 7 com 7 aqui, dá para cá, tá? Então, eu tenho isso aqui em minutos. Vamos tentar marcar uma alternativa aí? Tu concorda comigo que não chega a dar 50 minutos? Porque 5 vezes 7 é 35? Não chega a dar 50 minutos, não, não? Dá mais de 40 minutos isso aí? De acordo com o cálculo de vocês, isso aí dá mais de 40 minutos? Dá mais do que 45 minutos? Sim. Então, se não chega a dar 50, dá mais do que 45, qual a alternativa que eu marco? Letra C de sábado, né? Entendeu a lógica? É porque essa massa aqui que ele consome não é a mesma que ele perdeu. É a massa, é 40% a mais do que ele perdeu. De acordo com a questão. Aí só depois que tu joga na regra de 3. Tudo bem? Uma questão bonitinha. Muito bonitinha ela. Posso sim, ó. Ele perdeu uma certa massa e o médico recomendou que ele ingerisse 40% a mais. Então, o que ele perdeu vezes 1,4 tem que dar 1,7. O que é o que ele ingeriu? Ele ingeriu 1,7, mas o que ele perdeu foi X. A questão diz que o que ele perdeu, ele tem que aumentar 40% para dar 1,7. E 1,5 perdido do enunciado. Não, aqui a massa perdida foi essa. Aí o enunciado te dá uma proporção em relação, porque ele está perguntando o tempo de exercício. O enunciado está perguntando a cada hora, ele está falando que ele perde 1,5. Aí eu fiz a regra de 3. 1,5, ele demora 60 minutos.
E para perder isso aqui, ele demora X minutos. Esse 1,6, esse 1,5 que ele está é para tu relacionar a massa perdida com o tempo, que é o que ele está pedindo, é tempo. Eu sei que ele perdeu 17 sobre 14, que é o número feio. Tá bom? Então tá feita aí a quarta questão. O Pedrinho, ele está chorando. Cadê a questão? Essa questão aqui, eu não coloquei o nível dela, não? Ah, essa eu pulei. Eu não coloquei, gente, eu pulei aqui. Essa eu tirei. Eu tinha o nível dela aqui. Mas, enfim, beleza. Bora fazer mais uma, que é essa daqui que eu queria fazer, ó. Se vocês me permitirem, eu quero fazer mais uma e depois tirar a dúvida, acho que dá 14 que pediram também. 1,5 é 1 hora, então 1,2. Pode pensar também assim, né? 1,5 é 1 hora, que pode ser, que por ser mais do que a metade... Entendi não, Gabi. Pode pensar também que se 1,5 é 1 hora, pode ser mais a metade e menos que 60 minutos. Mas ainda assim teria alternativas, não teria? Não? Vai falar, falei. Porque deu 1,2, né? Esse 17 por 14, 1,2 alguma coisa. Aí tinha que fazer, mas ainda assim tinha que fazer a R3, né? Porque, dá mais da metade, beleza, tem tantas alternativas mais da metade de hora aí, ó, que tem a B e a C ainda, né? Tinha que ter certeza. Tem que ter certeza entre a B e a C, né? Certo, deixa eu avançar aqui para cá, para essa daqui, que essa aqui é interessante. Essa oitava, eu quero uma estratégia muito boa para resolver ela. Quero dizer assim, para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava o modelo de aeronave A, capaz de transportar 200 passageiros, quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo é de 0,02 litros por quilômetro e por passageiro. Ó, cada quilômetro, cada passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo pela aeronave A, pelo modelo de aeronave B, que é capaz... Vocês escutam os vídeos do Pedro aí? Escuta, gente? Não? Ele tá gritando aqui alto, Pedrinho. Tá agitado, bichinho. Mas vamos lá. Essa companhia resolveu trocar o modelo da aeronave A pelo modelo da aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiro a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro. Olha que bacana. A quantidade de combustível pelo modelo de aeronave B em relação ao modelo A, em um voo lotado nas duas cidades, é o quê? Gente, olha que questão bacana. Ó, presta atenção. A aeronave A, ela consome quanto de combustível? De acordo com a questão, ela consome 0,02 litros para cada quilômetro, para cada passageiro. Ó, como são 2.000 quilômetros, isso aqui eu vou multiplicar por 2.000. Como são, no caso, 200 passageiros, eu vou multiplicar por 200. Isso aqui é o modelo A. O modelo A, ele consome isso aí. Né? O volume que ele consome é 0,02 vezes 2.000, que é por quilômetro, vezes 200, que é o total de passageiro. E o B, olha aqui, o B, ó. O modelo B, ele transporta 10% a mais de passageiro. Então, no lugar desse 200, eu vou colocar 1,1 vezes 200. Porque ele transporta 10% a mais.
A viagem é entre a mesma cidade, então aqui continua sendo 2.000. Só que o consumo dessa aeronave é o quê? É 10% menos de combustível. Então, 10% a menos significa que esse consumo é 0,9 vezes o consumo da outra, que é 0,02. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer bem aqui? Ó? Eu não preciso calcular. Eu não preciso calcular. As contas aí são só para fazer de conta. Que o que conta é a soma do sorriso e da paixão. A matemática do seu coração. Ó, 0,02 por quilômetro por passageiro. Multipliquei tudo, vai dar um volume. Esse outro é a mesma coisa, só que 10% a menos no consumo, 10% a mais nos passageiros. E ele quer que eu compare a aeronave B com a aeronave A. Então, eu vou pegar esse valor bem aqui, ó, e vou dividir por esse. E olha como acontece a mágica das coisas, gente, ó. Por que eu não multipliquei, ó? Mágica, mágica, mágica. Já ouviu falar em mágica? Sobrou o quê? 0,9 vezes 1,1. Quanto é 0,9 vezes 1,1? Me ajuda aí. 0,9 vezes 1,1. 0,9 vezes 1,1. É 0, que representa um aumento ou uma diminuição percentual? Diminuição. De quantos por cento? 1%. Diminuiu 1%. Que está na letra P de bola. Vocês estão entendendo como tem muita conta que eu não preciso fazer na hora da prova? Ah, qual é o volume total num, qual é o volume total no outro divido? Aí esse 0,02, esse 2.000 e esse 200, que é comum, eu multiplicar 2 vezes, depois ter que dividir os resultados, eu fiz 3 contas que eu não precisava. Ó, a aeronave, ela consome 0,2, vou botar de novo, 0,02 por quilômetro, ou seja, para saber o total, eu multiplico pela quantidade de quilômetro por passageiro. Essa outra aeronave faz a mesma coisa, só que consumindo 10% a menos e levando 10% a mais de passageiro. Aí, quando eu dividi, tem vários fatores que são comuns, só o 0,9 e 1,1 que não é. Então, a divisão depende só dessa multiplicação, que simboliza 1% de diminuição. Letra B, de bola. E aí, tu não precisa fazer todas as contas. Precisa? Nem toda conta precisa ser feita. Lembra que as contas são só para fazer de conta que conta. E aí, mostra aqui, gente. Ó, a gente pegou aqui essa questão. Cadê? Cadê a questão? E o nível dela aqui, ó, 800. A gente fez uma questão de nível 800 como se ela não fosse 800. Tá bom? Beleza, gente? Então, assim, eu vou colocar algumas questões bem parecidas para vocês. Eu acho que essa 14, bem que pediram lá no grupo, eu posso fazer ela rapidão. Posso, gente? Essa 14, vocês me permitem que eu faça ela rapidão? Sei que vai passar um pouquinho do horário, mas eu faço ela rapidão. Ela diz assim, ó, tem a Beatriz, a Carla e o Daniel, que são sócios de uma empresa. Lembra que eu fiz uma muito parecida com ela aqui na semana passada. É dividido em 3 sócios, ela faz parte da similares, que eu falei que ia colocar algumas similares, e aí eu vou fazer a mesma coisa hoje, vou botar algumas similares, já vou colocar algumas questões de múltiplo, divisores, tal, que é assunto novo já, para a gente também traçar estratégias de resolução para elas, tá? Entre 3 partes, proporcionais a 3, 6 e 6, respectivamente. Para igualar a participação dos 3 sócios no capital da empresa, Beatriz pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros 2. Ele quer saber essa fração de cada um dos outros 2 que ela vai adquirir. Então, eu tenho a Beatriz, eu tenho a Carla e tenho o Daniel. Hoje, a sociedade é dividida assim, ó, 3, 6 e 6. Vamos pensar como se fosse uma empresa que tem um capital, bota assim, ó, total, de 15 milhões de reais, a empresa, né? Que é 3 mais 6 mais 6.
A empresa tem um total de 15 milhões. E a Beatriz quer igualar, quer deixar todo mundo igual, que ela é sócia minoritária. Então, ela vai fazer o quê? Ela poderia comprar a parte de alguém ou injetar mais dinheiro na empresa. A questão está que ela vai comprar a parte de alguém. Então, para ficar todo mundo igual, era uma situação de ficar cada um com 5. Para isso acontecer, a Beatriz vai ter que comprar um da Carla e um do Daniel. Ou seja, ela vai comprar da Carla um, Daniel um. A questão não quer saber quanto ela vai comprar, quer saber a fração de cada um que ela vai comprar. Então, a Carla vai vender um dos 6 que ela tinha, então é 1/6. E a Dani vai vender um dos 6 que ela tinha. Porque a empresa toda, Gabi, tem 15. E ela quer ficar todo mundo igual, então 5 para cada um. A empresa, é como se a empresa tivesse, como se Beatriz tivesse investido 3 milhões de reais na empresa. Carla tivesse investido 6 milhões, Daniel 6 milhões. Ou seja, a empresa tem um capital de 15. E aí, só que a Beatriz é sócia minoritária. E ela quer fazer o quê? Ela quer comprar um pedacinho dos outros para poder passar a ser todo mundo igual. Então, para ficar todo mundo igual, esse 15 tem que dividir entre eles. Vai ficar 5 para cada um. Aí a Carla, por exemplo, tinha 6 e vendeu, ficou com 5. Então, ela vendeu um dos 6 que ela tinha. A questão quer saber a fração, né? 1 dos 6, letra D de dado. Ela é muito parecida com aquela outra questão que a gente fez na semana passada. Professor, a da semana passada era semelhante. Por que não era assim também? Era assim também, Laura. Da semana passada, essa mesma aqui, ó. Era a mesma questão. Só que a empresa toda tinha quanto? 16. E aí 16 não dá para dividir por 3. É por isso que nós trabalhamos com fração. 16 terços. Tá visualizando aqui, ó. 16 terços, 16 terços, 16 terços. Ah, quanto que o Joaquim vendeu? O Joaquim vendeu. Aí eu vou pegar o que ele tinha menos o que ele tem agora. Ele vendeu 2 terços. Que representa quanto dele? Aqui é o mesmo 1 que a Carla lá vendeu. Só que aqui está como fração, porque não tinha como eu saber ela exata, né? Aí, isso aqui, desses 6, é o quê? É 2 terços de 6, é a mesma coisa de 1/9, quando eu fizer fração de fração. E não, Paulo, não é isso aí tudo não, 750, tá, pai? Falei, Cauê. Professor, naquela questão, essa aí de 750, eu não absorvi direito por que no final eu vou colocar 2 terços de 6 e vou dividir. É porque esse 2 terços é como se fosse 0,666 milhões da empresa. E a questão quer saber isso, quer saber quanto que ela vendeu em relação ao que ela tinha. Ela vendeu 2 terços de milhões. Vamos dizer assim, milhões de mil, enfim. Sendo que ela tinha 6. Então, qual é a fração dela que ela vendeu? Não é a fração da empresa, é a fração dela. Ela vendeu 2 terços do que ela tinha, que era 6. Entendeu? 2 terços de 6. Aí, por isso que ficou 1/9. Essa daqui, esse 2 terços aqui, é esse mesmo 1, que é o que a outra vendeu. É esse mesmo 1 aqui, ó. Que é o que a outra vendeu. Aí a questão quer saber a fração dela. Então, é 1 dos 6 que ela vendeu. Ela tinha 6 e vendeu um deles só. 1 dos 6. Aqui não ficou exato, porque a divisão não dava exato para os 3. Marcelo, eu não tenho uma pronta entrega, mais nenhuma questão dessa aqui, só tinha essas duas. Mas eu posso elaborar. Quando eu elaborar, eu mando no grupo, tá bom? Quando eu elaborar. Não vou elaborar isso na semana. Tá, mas quando eu elaborar, eu mando. Certo. Aí pediram para eu fazer essa venda aqui também. Eu vou finalizar, tá? Só uma, e aí eu fecho a live. Ela te dá uma formulazinha para intensidade sonora. E ele fala que existe 2 fontes, uma A e uma B. A A possui metade da potência e está a 1 terço da distância. Pensa comigo aqui, ó.
eu tenho uma certa intensidade dessa A, que eu quero relacionar com a intensidade da B. E a questão diz que ela está na metade da potência. Deixa eu te perguntar, intensidade e potência. Aí faltou até uma legendinha aqui, né, para dizer o que significa cada letra. Mas a intensidade e a potência, elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, pela relação que está aí? Direta. Então, se ela está com a metade da potência, ela também vai ter a metade da intensidade, metade. Não é verdade? Agora, pergunta com a outra aqui, ó. A intensidade e a distância é direta ou é inversamente proporcional? Aqui já é inversa. E aí, a inversa, tu tem que pensar assim. Quando uma divide, a outra multiplica. Quando uma multiplica, a outra divide. É inverso. Então, se ele fala que está a 1/3 da distância, a distância foi dividida por 3. Então, a intensidade vai ser multiplicada por 3. Ser multiplicado por 3. Só que aqui não está ao quadrado. Então, aqui vai ser 3 ao quadrado, que é quanto? 9. Então, vou multiplicar por 9 a intensidade. E aí não tem 9 sobre 2 e B. Mas tem 4,5, que é a mesma coisa de 9 sobre 2. Está na letra A de amor. Ela é muito parecida com aquela lá da luminosidade que a gente fez, né? Muito parecida. Tá bom? Essa daqui eu mandei também no grupo tem uma proporcionalidade. Tem uma listinha no grupo, nome proporcionalidade. Quem quiser praticar mais disso, tá no grupo, tá? Gente, então eu vou encerrar por aqui. Eu sei que eu passei 20 minutos aí, tá todo mundo com fome na hora do almoço. Mas beleza, gente. Deus abençoa, tá? Vou deixar mais uma listinha. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Cheiros, abençoa. Tchau, tchau.